Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao CEPAM. Vamos dar início aqui ao nosso encontro, ao nosso dia de trabalho. Eu quero convidar para fazer a sua saudação o presidente da Fundação, o senhor Lobineto, que foi vice-prefeito de São Carlos, secretário de Estado de Trabalho e Promoção Social no governo do Estado de São Paulo, deputado estadual por 4 mandatos e deputado federal por 2 mandatos. Então, pediria, por favor, ao presidente que pudesse fazer parte da mesa aqui para a sua apresentação. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos no CEPAM. O CEPAM, ele tem nas suas prerrogativas e estatutárias, está justamente fazendo o apoio aos gestores municipais. E a gente sente muito à vontade e satisfeito com a presença de todos vocês aqui. Queria cumprimentar a prefeita Renata Braga, prefeita lá da cidade vizinha de São Carlos, né, de Porto Ferreira. Renata aqui, obrigado pela sua presença. Prefeito de Ribeirão Bonito, Wilson. Prefeito de Ribeirão Bonito, Wilson Forte Júnior. O prefeito de Natividade da Serra, Benedito Carlos de Campos Silva. O prefeito. Ah, está lá em cima. Você está aqui, prefeito, vem aqui. Vem aqui mais na frente. Aqui. Queria cumprimentar vereadores presentes, senhores gestores municipais, diversos municípios aqui participantes, e também saudar o pessoal do CEPAM. Aqui ao meu lado, nosso coordenador da assistência jurídica, José Carlos Macruz, doutor Macruz, que estará coordenando os trabalhos do dia de hoje. Também quero cumprimentar a coordenadora da Escola CEPAM, a Roseli Minas. Está por aqui a Roseli? Está ali atrás, quem não conhece, para vocês conhecerem aqui os nossos colaboradores. O coordenador de gestão de políticas públicas, Fernando Montoro, aqui presente também. O gerente nosso administrativo, o Mauri. O gerente de comunicação e marketing, Adriana Caldas. O gerente de tecnologia e informação, o Rogério, aqui presente. De relações institucionais e toda a sua equipe, o Fábio Salomão, aquele que faz os contatos sobre os cursos com vocês. E nós teremos hoje aqui, o Zequinha depois ele vai passar para vocês, mas saudando todos aqueles que vão participar deste evento no dia de hoje, eu quero cumprimentar e agradecer a presença também do Valmir Leôncio da Silva, que é do Tribunal de Contas do município, que é contador. Muito obrigado pela sua presença, viu? Agradeça lá ao presidente do Tribunal de Contas e a todos os conselheiros. E obrigado pela presença para brilhantar esse dia aqui. Bom, o CEPAM, há 45 anos, ele vem trabalhando e ajudando nas administrações municipais. E no dia de hoje, mais um evento desse, para que possa colaborar com todos os gestores, para que, tendo em vista todas as responsabilidades que, através de resolução, de lei federal, recai ao município, nós temos que ter um pouco mais de criatividade, não é? Agilidade para defender e atender todas as demandas necessárias que sobra para o município, não é? Infelizmente, às vezes, vem com muitas responsabilidades e pouco recurso, né, Macruz, para o município. E daí o prefeito, com aquele recurso já estabelecido, ele tem que se desdobrar para que atender todas as demandas que são necessárias aos munícipes, não é? Então, eu espero que tenham um bom dia. Rapidamente, nós vamos passar um vídeo institucional do CEPAM, aqueles que não conhecem o CEPAM, para que possam conhecer. E sejam bem-vindos e tenham um bom dia de trabalho. Obrigado, viu?
Cada um desses municípios apresenta múltiplos desafios. Afinal, cuidar de uma cidade é um trabalho complexo. É preciso entender as demandas de centenas de milhares de pessoas. É preciso cuidar de saúde, educação, moradia, fazer enormes investimentos em transportes, saneamento, e cada decisão tomada impacta diretamente na vida da população. Por isso, prefeitos, vereadores e demais gestores públicos precisam estar preparados para cuidar de suas cidades. E é para isso que existe o CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal. Uma fundação do governo do estado de São Paulo que é uma verdadeira parceira dos municípios. O CEPAM oferece apoio aos gestores, auxiliando no aprimoramento da administração e na formulação e implantação de projetos e iniciativas. Além disso, ajuda o governo estadual a executar suas próprias políticas públicas em cada localidade. Vamos ver como tudo isso é feito? Gerenciar uma cidade exige informações e conhecimentos que envolvem diversas áreas do conhecimento. Com uma equipe multidisciplinar de especialistas, o CEPAM é uma fonte de conhecimento que fornece consultoria, pesquisas, assessoria técnica e pareceres jurídicos para as prefeituras e câmaras municipais. E não importa se o município é grande ou pequeno, o CEPAM atende a todos com a mesma transparência e eficiência, diminuindo as desigualdades. Além disso, o CEPAM investe na capacitação dos servidores públicos e agentes políticos. Para isso, oferece cursos e oficinas práticas. Quem participa tem a oportunidade de desenvolver suas competências de acordo com as demandas de sua região. Em parceria com o Centro Paula Souza, o CEPAM ainda oferece um curso técnico de gestão pública. O intercâmbio de ideias e experiências bem-sucedidas também é importante. Essa troca de informações é estimulada em eventos e encontros regulares, promovidos para garantir a atualização dos agentes públicos. O CEPAM acredita que o conhecimento deve ser compartilhado por meio de todas as ferramentas disponíveis. Em seu site, é possível encontrar publicações e manuais que abordam temas de interesse para os gestores. Suas ações em redes sociais promovem e estimulam a interação entre cidadãos e agentes públicos. Isso inclui uma rede social, a Célula de Inovação do Município, Rede Sim, que articula toda a sociedade em torno das questões de cada cidade. É nas cidades que as pessoas vivem, trabalham e crescem. O CEPAM sabe disso e, por meio de suas iniciativas, está criando condições para a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão, em cada cidade. Com gestores públicos mais preparados para enfrentar os desafios de seus municípios, os recursos são melhor utilizados, novas propostas são criadas e a vida das pessoas fica melhor. Esse é o grande compromisso do CEPAM. Bom, vamos ao evento propriamente dito. No período da manhã, faremos 3 apresentações. E no período da tarde, igualmente, o mesmo número de palestrantes. O tema inicial com o qual daremos início aqui ao nosso trabalho será feito pelo advogado Éric Macedo Marques, que ele é graduado em Direito pela USP, mestre em Ciência Política também pela USP, técnico da Coordenadoria de Assistência Jurídica,
trabalhou na Casa Civil, trabalhou na Secretaria de Gestão do Governo do Estado de São Paulo e também na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação da Prefeitura. Então, eu vou pedir ao doutor Eric, por favor, que fique à vontade para tomar assento aqui ou fazer a sua palestra de pé. Vou pedir que se atenha, doutor Eric, ao tempo de 45 minutos. Quero informar que as perguntas poderão ser feitas, não teremos interrupção entre uma e outra exposição. As perguntas poderão ser encaminhadas aqui à mesa, que ao final das 3 exposições, os técnicos aqui estarão à mesa para poder responder as dúvidas que eventualmente surjam e que vocês nos encaminhem. Tá? Eu queria também informar que esse curso Jornada Municipal, né, voltado seus olhos agora para o Poder Executivo, ele está sendo transmitido ao vivo pelo site do CEPAM, que é www.cepam.sp.gov.br, e pela Rede Sim, que é www.redesim.com.br. Doutor Eric, por favor. Bem, bom dia a todos. A gente vai falar rapidinho, diante da própria questão de tempo, né? Eu fiz uma apresentação, tem 212 slides, mas em 45 minutos a gente termina. E o tema dessa apresentação é o município na Federação Brasileira. O que nós vamos trabalhar aqui, na verdade, é essa lógica, tanto da repartição federativa, quanto da repartição de poderes dentro da Constituição Federal, né? E, por falar em Constituição Federal, é com ela que nós iniciamos a nossa apresentação, né? Logo no artigo 1º, a Constituição Federal, que é a lei maior, que é o ápice da nossa estrutura jurídica, né, do nosso ordenamento jurídico. Logo no artigo 1º, ela já diz que a República Federativa do Brasil, ou seja, o formato federativo assumido já direto no nome, formada pela união indissolúvel de estados e municípios e do Distrito Federal, ou seja, união indissolúvel, né, é vedada a separação. Constitui-se em Estado democrático de direito, ou seja, é um Estado democrático que tem a dignidade da pessoa humana enquanto cerne, enquanto fundamento das suas instituições, é de direito à medida que ele respeita o ordenamento jurídico, enquanto a lei veicula a vontade democrática do povo, né? E tem como fundamentos soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Ou seja, esses 5 incisos nos demonstram, nos colocam itens ou temas que são deveras abertos. Porém, são guias fundamentais. Eles são a base, a estrutura da nossa federação. E não há União, Estado e município que se divide para não cumprir isso. Todos estamos juntos dentro desses mesmos fundamentos da nossa República Federativa. E o parágrafo único já determina, né, a velha máxima da Revolução Francesa, né, que todo poder emana do povo, seja exercido diretamente, nos termos da Constituição, ou por meio de representantes devidamente eleitos, né? E aqui eu fiz um quadro geral, né, do nosso dia de hoje, né? Uma separação tanto do ponto de vista da tripartição de poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, quanto da separação federativa, né? União, estados e municípios, né? A gente percebe que eu fiz um círculo ao fundo, não porque eu tenha mania de círculos, assim, enfim, mas por 2 motivos principais. Primeiro, essas áreas não são estanques entre si. Elas se interpenetram, elas caminham juntas, elas têm um mesmo fundamento, conforme nós já vimos. E, por segundo motivo, né, além delas não serem estanques entre si, a República Federativa do Brasil é um todo só. Não há uma separação
do ponto de vista institucional, que delegue soberania a qualquer um desses entes. Eles são dotados de poderes próprios, determinados pelas suas atribuições constitucionais, né? Então, a gente percebe que no ramo da União nós temos a estrutura legislativa, executiva e judiciária, a gente vai ver rapidamente essa estrutura. Nos estados, legislativo, executivo e judiciário, e nos municípios não há a presença de um poder judiciário municipal, né? O município, nas demandas, né, principais demandas, ele vai resolver na Fazenda Pública Estadual, né, e aí, dependendo da matéria trabalhista, vai acabar resolvendo na Justiça Trabalhista, né? Mas a gente vai ver isso com calma. Bem, a Constituição Federal, sempre ela, já no seu artigo 2º, determina que são poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. O que nós temos que entender dessa questão de separação de poderes é que é uma medida protetiva da liberdade individual. Isso desde o início. Montesquieu é conhecido como o clássico, né, que determinou essa tripartição de poderes. Porém, a gente tem, desde Aristóteles, no seu livro A Política, a separação institucional dos poderes, né? John Locke também já professava esse tipo de separação de poderes, de modo que o poder não fosse unido na mão de um só, não houvesse aquele mesmo que legislasse, executasse e julgasse. Então, a tripartição de poderes é algo essencial e algo que se repete, como nós podemos ver no slide anterior, em todas as estruturas do nosso Estado federativo, né? Então, e outra coisa que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte, às vezes a interpretação literal, né, em claro e cessa de interpretraço, né, às vezes o pessoal não gosta muito, mas aí eu acho que a gente tem que ler um pouco literalmente a coisa. Poderes são esses três: legislativo, executivo e judiciário. Ponto. Porque aí o pessoal vai, o quarto poder, quinto poder, sexto poder, aí vai embora, né? Não acaba esse negócio de poder. O que nós temos junto a esses poderes, dentro da própria Constituição Federal, é o que Canotilho chama de policentrismo institucional. Ou seja, algumas entidades, diante do complexo arranjo institucional que se precisa para se tocar um Estado, algumas entidades ganham, com as regras constitucionais, uma determinada autonomia. Como, por exemplo, os tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos estados e os tribunais de contas do município, né, que foi vedada a sua criação pela própria Constituição Federal, e hoje nós temos 2 nos municípios, né, que São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então, fora esses, eu não tenho mais. E outro órgão de autonomia constitucional, de desenho constitucional, que a gente pode citar como exemplo, é o Ministério Público. O Ministério Público, formado pelo Ministério Público da União, né, que tem dentro do seu bojo o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Além dos Ministérios Públicos dos Estados, e um ente também previsto constitucionalmente, que em São Paulo foi recentemente, no Estado, não no município, foi recentemente instituído, que é o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, né? Junto aos Tribunais de Contas. Já tem decisão do STF sobre esses ministérios públicos, né? São previstos em 2 normas constitucionais, no artigo 130, alguma coisa assim. E, além disso, são órgãos que têm estatura constitucional, têm independência financeira, têm autonomia institucional, porém, não são poderes na acepção clássica da palavra. Eles determinam uma relação dentro do Estado, são importantíssimos dentro do Estado, porém, são exemplos aí do chamado policentrismo institucional. Tá? Vamos trabalhar, então, com a noção de função e poderes. O poder, ele é criado, na teoria, né, e institucionalizado em torno de uma ideia central, em torno de uma função central. E aí são as chamadas funções típicas desses poderes. E é quase instintivo, né? Legislativo, a função típica dele é legislativa ou normativa. O executivo é administrativa e o próprio judiciário é jurisdicional, né? O próprio legislativo não apenas exerce as funções típicas, mas também tem em seu bojo o exercício de funções atípicas, como, por exemplo, a função jurisdicional. Aí eu cito o exemplo do artigo 52.1
né, que determina que o Senado Federal vai julgar nos crimes de responsabilidade o presidente. Então, esse tipo de função jurisdicional é uma função atípica dentro do Poder Legislativo, porque é previsto constitucionalmente. Além disso, o Legislativo tem a sua função administrativa de organização dos serviços internos, né? Já o Executivo, em que a sua função típica é a função administrativa, ele não, tanto é que está no singular ali, atípica, né? Ele detém apenas uma função normativa, de forma atípica, que é o poder regulamentar, né, que isso foi até recentemente, houve uma reforma da Constituição, não tão recente assim, né, no artigo 84, né, dando poder ao decreto autônomo de se extinguir cargos, né, e também de se organizar internamente os serviços administrativos, e também o exercício por meio de medidas provisórias, né, medidas provisórias que têm força de lei editadas pelo Poder Executivo. A função jurisdicional, e aí eu segui uma linha doutrinária, né, que é do José dos Santos Carvalho Filho, né, ele no seu livro de Direito Administrativo, ele diz muito claramente que a função jurisdicional do Executivo, há pessoas que apostam nela, né, que dizem que ele tem, mas tem muitas pessoas que dizem que não, porque o Poder Executivo não tem a chamada res judicata. Os seus julgados não fazem, os seus julgamentos, vamos dizer assim, administrativos, não fazem uma coisa julgada, não se perpetuam, não se cristalizam dentro da ótica jurídica. Eles sempre são passíveis de revisão jurisdicional, de revisão judicial. Porque o próprio artigo 5º da Constituição Federal diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída de apreciação judicial, né? Então, o Poder Executivo, ele julga recursos de licitação, ele julga recursos administrativos tributários, ele tem uma função de julgamento, porém eu não posso dizer que há uma função atípica jurisdicional a partir do momento que essa decisão não se cristaliza no mundo com a mesma força que a decisão judicial, que é o judiciário agora que a gente vai trabalhar como um terceiro passo da nossa exposição. O judiciário tem a sua função típica jurisdicional, julgar, criar coisa julgada no mundo, né? A coisa julgada vira lei entre as partes, né? A função dele, atípicas, é normativa, né? Como o regimento de tribunais, né? Criar a sua estruturação interna e organização de seus próprios serviços, né? Que é a função atípica administrativa do Poder Judiciário. Tudo bem? Tranquilinho, gente? Então, tá bom, vamos lá. Bora! Bem, agora vamos tratar separadamente de 3 poderes aí, rapidamente também, né? Aí nesse quadro eu trato do Poder Legislativo e Executivo, né? No Poder Legislativo da União, o Congresso Nacional, que é o representante máximo desse poder, ele é bicameral, formado pelo Senado Federal, em que eu tenho representação dos estados, né? E eleitos pelo princípio majoritário, né? E formado, em outro lado, pela Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, né, assim dito pela própria Constituição, e eleitos pelo sistema proporcional, né? O Executivo da União é capitaneado pelo Presidente da República, né, que aqui no Brasil ocupa as posições tanto de chefe de Estado quanto de chefe de governo. Ele representa o nosso Estado e ele toca a vida administrativa, ele dá a diretriz administrativa do nosso governo, né? Já nos estados a gente tem a Assembleia Legislativa, né, cujo assento caiu, por conta da reforma ortográfica, eu sempre me confundo com essas coisas de Assembleia e tal. A Assembleia Legislativa, que é unicameral e eleito pelo sistema proporcional, né? E o Executivo dentro dos estados é realizado pelo governador. Já os municípios, a Constituição Federal usa a expressão Câmara Municipal, que também é unicameral, eleito pelo sistema proporcional, né? E o seu Executivo é realizado pelo prefeito. Agora, se nós passamos de um esquema, né, mais tranquilo como esse, né, e, enfim, de fácil apreensão, para o judiciário, a gente vê que o judiciário é um pouquinho diferente, né? O judiciário ele tem uma estrutura bem própria, e olha que aí eu nem botei o Tribunal Penal Internacional, que para algumas doutrinas brasileiras é um outro órgão do Poder Judiciário nosso, né? Por conta da questão de extradição, mas enfim, isso... o Supremo Tribunal Federal são os 11 ministros da cúpula, da mais alta cúpula, e que, conforme o artigo 102 da Constituição Federal, são os guardiões da Constituição. O
Supremo Tribunal Federal tem essa função precípua de guarda da Constituição. E o Supremo Tribunal Federal também tem um papel muito importante na medida que ele edita as chamadas súmulas vinculantes. E hoje, né, à medida que nós falamos essa aula, está em curso, né, um grande debate aí acerca do papel institucional do Poder Judiciário em relação ao Poder Legislativo Nacional, né, com aquela proposta de emenda que foi aprovada há pouquíssimo tempo, né. Eu tracejei uma linha e coloquei ali também o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, que tem a atribuição de fiscalização administrativa de toda essa estrutura, né, e o Conselho está abaixo do Supremo Tribunal Federal, tá, ou seja, o Supremo Tribunal Federal ainda é superior nesse sentido ao Conselho Nacional de Justiça, tá? Inclusive com própria previsão constitucional do Supremo julgar questões do Conselho Nacional de Justiça. E abaixo dele a gente tem as justiças especiais, a instância especial. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né? O Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Abaixo do STJ se ligam 3 estruturas grandes: Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça Militar dos Estados. Tribunal de Justiça Militar só 3 estados tem: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Não tem mais em outros estados, tá? Apesar da Constituição facultar a criação do Tribunal de Justiça, mas nos estados em que não há Tribunal de Justiça Militar, o julgamento em segunda instância das auditorias é feito pelo Tribunal de Justiça dos Estados. Daí a razão daquela linha tracejada ali, né? E o Tribunal Regional Federal, abaixo dele nós temos os juízes federais, tá? Aí a mesma estrutura, né, de certa forma, se repete entre o TRT, né, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Juízes do Trabalho, e o Tribunal Regional Eleitoral, os Juízes Eleitorais. E também nós temos as auditorias militares da União, que não tem uma segunda instância. A gente tem uma acumulação aí do Superior Tribunal Militar de segunda instância da Justiça Militar da União e de Justiça Militar Especial, né? Então, em suma, essa é uma divisão orgânica, né, do nosso Poder Judiciário, né, bem esquematizada e bem simplificada, tá? São divididos por matérias constitucionalmente atribuídas, tá? O Tribunal de Justiça dos Estados acaba ficando com a competência residual nessa questão, ou seja, tudo que não foi atribuído pela Constituição à Justiça Militar, à Justiça Federal, à Justiça do Trabalho, à Justiça Eleitoral, é, por consequência, julgado pela atribuição residual dos Tribunais de Justiça dos Estados, tá? Então, enfim, esse aí é um resumo do nosso grande organograma da Justiça brasileira. Tudo bem? Bem, passemos agora à análise do federalismo, né? A gente já trabalhou a divisão horizontal, agora a gente vai trabalhar a questão da divisão vertical, né, das esferas, né? A Constituição Federal, sempre ela, lá no seu artigo 18, diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. É interessante esse vírgula nos termos dessa Constituição. É a Constituição quem dá autonomia. Não há hierarquia entre União, Estados e municípios. Eles são autônomos e a cada um há-se repartida uma linha de competência, tanto material quanto legislativa, para o exercício das suas funções. É óbvio que você tem uma concentração de arrecadação de rendas na União, e é óbvio que os artigos 21, 22 da Constituição Federal determinam um rol extenso de competências para a União, o que faz que ela tenha uma sobredeterminação tanto econômica quanto legislativa e normativa, né, dentro da nossa estrutura federativa, né? Mas o federalismo é uma criação genial, quer dizer, é uma criação que nasce com a independência das colônias americanas, né, dos Estados Unidos da América, né, e que determina uma união, uma delegação de poderes das partes, de forma a se formar um poder único central superior às partes, porém que a elas mantém a autonomia, né? É um sistema que garante a segurança democrática, à medida que ele evita o centralismo decisório, à medida em que ele tem a propensão a se cuidar de diferenças culturais, geográficas e inclusive históricas do mesmo local. Então é uma maneira de se manter a união, dando autonomia às partes que a compõem. Tudo bem? E aí
os 3 conceitos, eu acho que a gente pode trabalhar como conceitos principais, né, do que se chama autonomia federativa, né, do federalismo, né. Primeiro é a soberania. A soberania é só do Estado federal como um todo. Não é a soberania da União, não é a soberania do Estado, não é a soberania do município. A soberania é um poder, um atributo único. E ele é único porque ele pertence a uma única pessoa, ao Estado federal como um todo, a todo aquele conjunto de atores que nós estamos analisando, né? A autonomia, descentralização tanto política quanto administrativa do poder. Isto que é delegar, é você tornar autônomo, porém não soberano. É você descentralizar atividades políticas, atividades administrativas, e inclusive o poder. E mais, competência, nesse sentido, é uma atribuição dada pela própria Constituição Federal de matérias a cada uma dessas esferas autônomas constituídas pela Constituição Federal, né? Autonomia. Autonomia a gente pode, junto com José dos Santos Carvalho Filho, de novo, né, dividir em 3 itens principais. A autonomia é a auto-organização, a capacidade de se criar o diploma constitutivo, ou seja, nos estados eu tenho a possibilidade de criar as constituições estaduais, obedecidas sempre à Constituição Federal, e nos municípios as leis orgânicas municipais, obedecidas tanto à Constituição Estadual quanto à Constituição Federal. Autogoverno, organizar o próprio governo e eleger sem haver a indicação própria, né? Ou seja, elege autonomamente os seus próprios dirigentes, né? E a autoadministração, organizar os seus próprios serviços, serviços dos quais a Constituição Federal determinou a atribuição à esfera. Tudo bem? Bolinhas de novo, né? A regra geral de repartição de competências é a predominância de interesses. Isto é a regra geral. A União predomina os interesses de caráter regional nas suas competências materiais e nas suas competências legislativas. Aos estados predominam as matérias legislativas e administrativas de interesse regional. E aos municípios, a predominância de interesse das matérias, tanto administrativa quanto legislativas, é de interesse local. Ou seja, é uma ótica de divisão geográfica, né? E isso vem se mantendo. Isso é clássico. O José Afonso da Silva, enfim, diversos autores da doutrina jurídica repetem isso como um grande mantra, né? E nós vamos ver que isso aparece em algumas decisões judiciais que eu vou trazer à baila hoje aqui para a gente discutir esse papel do município, né? E aí tem uma bolinha ali que eu botei, que é o Distrito Federal. A gente sempre esquece dele, mas ele está aí, né? Que é a sede do nosso poder, ele é vedado a sua subdivisão em municípios, né? E ele comunga de competências tanto estaduais quanto municipais, tá? Então a gente botou ali mais para lembrá-lo, né? Que ele está lá, está na Constituição, enfim, tem lá suas atribuições, tá? Bora, competências na Constituição. Bem, competência é um negócio árido. É árido porque competência mesmo você só vai saber quando você estiver fazendo. Você tem a regra geral, você tem a lógica geral, mas competência para pegar numa maneira doutrinária, assim, sem muito pé no chão, por isso que eu trouxe algumas decisões, para a gente ter cases, né, alguma coisa mais palpável para se discutir, é muito difícil de se pegar no primeiro momento. Eu, diante de todas as possíveis abordagens que se podia ter ao tema da competência, eu tirei essa abordagem com algumas adaptações, é claro, né? Se tiver coisa errada é culpa minha, não é do autor, mas eu tirei do livro do Gilmar Mendes Ferreira, né? E um capítulo dele que ele fala sobre competências, um livro muito bom, aliás, né? E ele divide as competências e ele fala que tem 5 planos, mas ele cita 6 e eu vou citar os 6, que é a competência municipal, que é o 6º plano, tá? E ele divide em planos, numa sequência, né, dos artigos da Constituição Federal. Começa lá no artigo 21 e vai, né, até o 25 dos estados, e depois o 30 que vai tratar do município, né? O competência geral da União é um desses primeiros planos que nós temos dentro da nossa Constituição Federal. Está discriminado lá no seu artigo 21. E essa competência geral da União,
né, tanto no exercício material, né, ela é uma competência atribuída à União por razões de soberania, ou de segurança, ou da própria eficiência. Como, por exemplo, emitir moeda, relacionar-se com estados estrangeiros. Enfim, são atribuições, como a gente pode ver, de nítido caráter nacional, que interessa nacionalmente a coisa, né, e foram atribuídas à própria esfera da União o seu exercício. Já o próximo plano é uma competência legislativa privativa da União. Ou seja, este plano que a gente vai tratar, do artigo 22 da Constituição Federal, ele é legislativo e ele é privativo, é próprio da União. A União só pode, eventualmente, autorizar os estados a legislar sobre assuntos específicos dessas matérias, no caso previsto pelo artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Tá? E esse elenco, a gente tem que prestar atenção, ele também não é exaustivo, tem umas pegadinhas na Constituição, né? A gente fala, não, está tudo no 22, mas de repente você está ali, aparece o negócio lá, né? Fora do 22. Por exemplo, o artigo 48, que trata das competências do Congresso Nacional, ele discrimina algumas outras competências legislativas, privativas da própria União também. Tá? Então, dentro dessas competências, a gente pode citar como exemplo aí a questão de direito do trabalho, direito penal, direito processual, enfim, são esses grandes ramos do direito, são essas grandes ordenações jurídicas, né? E aí vai-se embora, né? São um elenco extenso de incisos, né? Daí a crítica até mesmo a esse tipo de atribuição muito extensiva de matérias à União, né? Bem, vamos prosseguir. O terceiro plano que a gente pode analisar é do artigo 23, é a competência comum material. Ou seja, o artigo 23 da Constituição, ele determina, e aí começa a aparecer o município, aí aparece já o município, ele determina competências materiais comuns a todas as esferas federativas, em que não há delegação de uma esfera a outra, mas sim um trabalho de coordenação, de cooperação, de uma existência conjunta em prol de um bem maior. Então, estão dentre essas competências a questão, por exemplo, de a guarda da Constituição, a questão de tratamento de pessoas com deficiência. Então, essas questões todas, esses ramos todos do direito, a que são atribuídas competências materiais a todos os entes, a Constituição claramente atribui uma competência material comum dentro do seu artigo 23. Vamos no quarto agora. Ó. Competência legislativa concorrente. Artigo 24. É um outro plano que a gente vai tratar. E aí a gente não tem município na jogada ainda. Nesse 24, são normas gerais que a União traz e os estados podem especificar. A União legisla, né, em caráter geral sobre essas normas e os estados especificam conforme as suas necessidades. Né? A questão de orçamento, tem várias outras questões aí que são tratadas nesse artigo. Né? E na inexistência, né, da legislação geral da União, a própria Constituição fala, olha, Estado, você não precisa esperar eles fazerem. Você pode legislar plenamente sobre o assunto. Tá? Porém, se vier uma lei federal, ela vai revogar a tua lei estadual naquilo que for incompatível. Tá? Isso aí são as determinações do próprio artigo 24. Né? E aqui, já terminando, né, os nossos planos de competência divididos na Constituição Federal, a gente tem a competência dos estados, lá no artigo 25. Né? E é uma competência interessantíssima dos estados. A Constituição diz claramente assim, é competente os estados para as matérias das quais não lhes forem vedadas por essa Constituição. Aí todo mundo fala competência residual. Então, tudo que não for atribuído à União e ao município, isso é muito importante, é atribuído ao Estado. E o Estado não pode invadir a competência nem da União e nem do município. Isso aí são pródigas as decisões do STF sobre o assunto, né? São várias. Né? Por exemplo, teve um estado lá que legislou sobre a gratuidade do transporte de alunos, tanto no transporte intermunicipal quanto no municipal. O STF falou, pera lá, transporte municipal é competência do município, você não tem que falar sobre isso. Né? Isso é uma decisão do próprio STF. Então é residual, porém ela tem limites claros na distância dos outros poderes. E, além disso, tem algumas competências explícitas,
como, por exemplo, a questão do gás canalizado, né? Tem lá como competência cuidar tal, do gás canalizado. E aqui é uma coisa, e aí é complicado, aí, porque é uma competência para instituir regiões metropolitanas. Está lá no parágrafo 3º do artigo 25. E isso interessa muito aos municípios. Né? Então, é o Estado com essa possibilidade de coordenação, de ordenação regional, dentro dos seus limites geográficos, atribuídas pela própria Constituição Federal aos Estados. Né? E isso dá um pano para a manga muito legal aí para a gente discutir. Né? E, por fim, e não por isso menos importante, aliás, é a razão do nosso encontro, né? Porque, afinal de contas, como já diria André Franco Montoro, né, na plaquinha que está ali na frente, não sei se vocês viram, né? Ninguém mora na União, ninguém mora nos estados, todo mundo mora, né? Todo mundo vive nos municípios. E aos municípios, a Constituição de 88 reconheceu, né, a auto-ordenação pela lei orgânica. O município organizar-se-á por lei orgânica. Isso foi o grande pulo, o grande salto, né, do reconhecimento do município enquanto ente federativo. Porque a noção de Estado federativo não leva ainda em conta essa lógica do local enquanto participante dessa esfera de atribuições. E é algo que ocorre, sim, em nosso país. Né? Você tem ainda José dos Santos, José Afonso da Silva, José Nilo de Castro, né? Eles falam que ainda há, e ainda é discutível, né, na doutrina, essa coisa de município ser ou não um ente federado, porque não tem judiciário, porque é lei orgânica, porque tem que obedecer 2 constituições e não uma só. Enfim, uma série de argumentos. Porém, não dá para discutir a coisa. A gente viu o artigo 1º. Está lá, união indissolúvel de Estados, Distrito Federal e município. Quer dizer, o próprio constituinte originário já determina essa esfera municipal enquanto participante da lógica federativa brasileira. Não é uma coisa só isolada do mundo. Né? E nem por isso, né, ele deixa de reconhecer a autonomia, a organização político-administrativa, no mesmo tom que ele reconhece no artigo 18 a autonomia político-administrativa dos municípios também. Né? Então, faz parte, sim, por vários argumentos, né, da estrutura federativa. E as competências municipais dentro da nossa Constituição, né, também aí é uma coisa que você lê a Constituição, você acha que está tudo no artigo 30. Aí você vai lá folheando, de repente, aparece uma coisa lá. Né? Então você olha aqui, por exemplo, competências explícitas que existem na própria Constituição Federal, né, como, por exemplo, criar, organizar e suprimir distritos. Está lá no inciso 4 do artigo 30. E mais, se a gente vai lendo a Constituição, lá no parágrafo 8º do 144, quando está tratando de segurança, Constituição Federal, ela vai falar que compete ao município a criação de guardas municipais para cuidar dos próprios municipais, viu? Isso aí dá um pano para a manga também. Oh, meu Deus, como dá pano para a manga. Qual que é o papel da guarda municipal? Se ele faz parte do sistema de segurança pública ou não? Como que isso funciona, né? Então, essa é uma outra competência que a Constituição dá, mas que dá os limites também, está falando lá, que só para cuidar de próprio municipal. Porém, a gente sabe que na prática não é muito assim. Né? Acaba transbordando esses limites. Né? E, além disso, né, as 2 competências legislativas clássicas dos municípios, né, é aquela que repete a lógica geral, ou seja, compete ao município cuidar de assuntos de interesse predominantemente local, no artigo 31, e, além disso, suplementar a legislação federal e estadual, vírgula, no que couber. É óbvio que essa suplementação ela se dá por conta do interesse local. Essa é a lógica da suplementação da legislação. E aí, nessa suplementação de legislação, o município ainda é capaz de suplementar, como, por exemplo, essa competência legislativa concorrente do 24. Isso é claramente admitido. Desde que, óbvio, se restrinja essa regulamentação à lógica local. Tá? E sempre, né, a questão de respeito à Constituição Federal e à Constituição Estadual dentro das competências municipais. Ou seja, o município é constrangido por 2 ordens constitucionais. A ordem constitucional soberana, né, que é da Constituição Federal, né, e a ordem constitucional regional, né, que é a Constituição Estadual. Tá?
Como é que eu estou de tempo? Tá bem? Tá, tranquilo. Quanto? 10 minutos? Tranquilo. Tem mais 50 slides. É light, a gente termina, tá? Vai dar tempo. Vai por mim que rola. Ó, vamos voltar aqui. Esse respeito ele deve ser observado desde a própria lei orgânica municipal, e isso é previsto pelo próprio caput do artigo 29, até todo o regramento municipal. Ou seja, o ordenamento jurídico municipal, né, e aí em todas as suas expressões, ele deve obediência a duas ordens, a federal e a estadual. Também respeito às normas gerais. Se a gente fala de eleição no município, e a gente tem a União legislando sobre direito eleitoral, o município deverá obedecer o Código Eleitoral. Não só nessa matéria, né? Tem atribuições, por exemplo, da União, que determinam normas gerais, como, por exemplo, a boa e velha lei 8666, de 21 de junho de 1993, né? Que é o Estatuto Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Essa lei é uma lei de norma geral. A própria Constituição lá, né, no artigo 22, ela diz que, olha, a gente vai fazer uma lei, a União deve fazer uma norma geral sobre licitação. E essa norma geral cabe o respeito à esfera municipal também. E aí eu posso citar várias, né? Olha que o pessoal da contabilidade adora, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Que é uma maravilha, né? Isso tudo são constrangimentos realizados tanto, né, pela União no exercício das suas normas gerais, né, quanto pela própria Constituição Federal, né? E isso aqui, aí dá pano para manga, gente, aí você vai ter que voltar o relógio uns 2 horas para discutir esse tal desse princípio da simetria, né? O princípio da simetria, a gente pode entendê-lo como a necessária repetição de conceitos e de institutos que são fixados pela Constituição Federal e se referem às atribuições básicas dos poderes. E às vezes não só. Quer um exemplo disso? Decisão recente, a gente discutiu lá na coordenadoria, na nossa coordenadoria de assessoria jurídica, né, sobre a questão de rol de leis complementares. O STF chega e fala, olha, pela simetria, ou seja, o simétrico, e o que do ponto de vista da física está errado, porque simétrico ele é, né, não é a mesma coisa, né, mas enfim, o princípio ele se chama assim, simetria, que é repetição idêntica. As leis complementares de leis orgânicas e de constituições estaduais só podem ser das mesmas matérias que a Constituição Federal diz que é lei complementar. Então não dá para colocar, por exemplo, o Estatuto do Funcionário Público como lei complementar. Você coloca, por exemplo, o seu Código Tributário, que lá está previsto na Constituição, que é lei complementar. Só que fora isso, e aí tem uma batelada, né, de coisas que as leis orgânicas discriminam como leis complementares. Isso foi decisão recente, aplicando esse princípio da simetria. Outro exemplo clássico do princípio da simetria, e que é muito comum nas leis orgânicas, é a questão da autorização legislativa prévia para a celebração de convênios do município. Isso aí é decisão mansa e pacífica do Tribunal de Justiça, repetindo decisão do Supremo Tribunal Federal, de que não cabe uma interferência indevida à separação dos poderes. Eu exigi que o Poder Legislativo, antes da celebração de convênios, tenha que editar lei específica sobre o assunto. O Tribunal de Justiça tem as pencas. E isso foi utilizado com base no princípio da simetria. Tá? Então essa é um princípio que é incipiente ali e tal, né, mas que ele tem um impacto na nossa vida porque ele é um argumento, ele é um ponto de argumentação jurisdicional muito forte dentro da nossa estrutura judicial. Tá? E aí vamos tratar de alguns exemplos rapidinho, sobre essa questão de exercício de competências municipais. Tá? Eu trouxe aqui 2 súmulas do STF. Não são vinculantes, tá? Mas são súmulas indicativas de vários recursos decididos nessa mesma natureza. Tá? São impeditivas de recurso, né, quando é súmula de Tribunal Superior, torna impeditivo o recurso, tá? Mas discriminam essas súmulas 2 atribuições muito interessantes do município. Uma do ponto de vista positivo, o município pode, outra do ponto de vista negativo, o município não pode. Né? A 645 é a positiva, é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. O STF considerou isso como de interesse
local. Daí ele fixou isso numa súmula, por reiteradas decisões. A súmula 646, pelo contrário, diz que ofende o princípio da livre concorrência. Livre concorrência, princípio esse estabelecido na Constituição Federal, lá no seu artigo 170, tá? Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então, você tem uma farmácia aqui, você não pode ter outra farmácia nesse quarteirão, nessa rua, enfim. Isso não é vedado. Porque é livre concorrência. Se o cara quiser atravessar a rua para ver qual é o preço, fica até mais fácil para ele, né? Então E além disso, eu trouxe algumas decisões todas do STF, tá? Ok. Todas do STF. Primeira decisão do agravo de instrumento, 536884, tá? Decidido lá pela segunda turma, relator ministro Joaquim Barbosa, né? E decisão super recente, de agosto de 2012, tá? Estabelecimentos bancários. Olha que interessante. É o exemplo da competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Olha lá. Esta corte, eu estou lendo as letrinhas miúdas, tá? Esta corte, em diversos precedentes, firmou o entendimento no sentido de que se insere na competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, dispor sobre medidas referentes à segurança, conforto e rapidez no atendimento aos usuários de serviços bancários, tais como, por exemplo, estabelecer tempo de atendimento ao público, determinar a instalação de sanitários em agências bancárias e equipamentos de segurança, né? Essencial isso, como portas de acesso público. Né? Então, essa é uma competência que o Supremo Tribunal Federal reconhece como, né, participante da esfera local dos municípios. Né? E aí, um outro exemplo que eu trouxe, o recurso extraordinário 423560, que trata da competência suplementar. Você lembra que eu citei duas, né? A competência local e a suplementar. Essa e a suplementar. E é muito interessante essa jurisprudência. É também da segunda turma, também relatada pelo Joaquim Barbosa, e fala sobre a competência suplementar do município em suplementar as leis de licitações de contratos. Vamos ler as letrinhas miúdas, olha lá. A Constituição Federal outorga à União a competência para editar normas gerais, lembra que eu falei das normas gerais, sobre licitação. E permite, portanto, que estados e municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as normas locais sobre licitação devem observar o artigo 3721, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes. Dentro da permissão constitucional para legislar sobre normas específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do município de Brumadinho, Minas Gerais, pessoal lá de Minas, né, de tratar em sua lei orgânica de tema dos mais relevantes em nossa polis, que é a moralidade administrativa, princípio guia de toda atividade estatal, nos termos do artigo 37. Ponto. A proibição de contratação com o município dos parentes afins ou consanguíneos do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até 6 meses após o fim das respectivas funções, já foi isso que eles puseram na lei deles, a proibição, é norma que, evidentemente, homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público ou ao patrimônio do município, sem restringir a competição entre os licitantes. Interessante essa jurisprudência, né? Foi lá do STF, ministro Joaquim Barbosa, também de 2012. E esse aqui é o nosso final, está acabando, tá? Falta mais 3, 4, 5, 6. Está acabando, certo? Ó, esse aqui é o final. E é um acórdão muito. Ele é extenso, grande, né? É a suspensão de tutela antecipada 175, tá? O agravo regimental. Ele vai tratar sobre a questão do SUS. E aí o ministro Gilmar Mendes, isso aí foi o pleno que decidiu, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, fez uma audiência pública sobre essa questão da judicialização do acesso à saúde. Né? Essa questão das demandas judiciais. E pasmem, né? Eles chegam a uma conclusão, depois de audiência pública, de que a maior parte das ações judiciais se referem a programas que já são contemplados pelo SUS. Não é coisa nova muito que aparece. São coisas que já são contempladas pelo SUS. Né? E aí ele fala, e aí eu vou ler somente a parte negritada, tá? Responsabilidade solidária dos entes da federação em matéria de saúde. Então aí
o demandante, o cidadão demandante, ele pode demandar tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, quanto os 3, quanto só 2, ele escolhe. É responsabilidade solidária passiva por força do próprio artigo 196 da Constituição Federal, que diz que saúde é dever do poder público. Tudo bem? Mas esse acórdão do 175 vale a pena ler. Vale a pena ler. Ele de 2010. Né? Enfim, para encerrar, ninguém administra sem dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro. Né? Então não dá para você discriminar competências, né, de auto-organização, de auto-administração, sem haver um sistema de repartição de receitas claros pela Constituição Federal. Daí a nossa Constituição adotar o chamado sistema misto de repartição de receitas. Tanto por discriminação de fonte, ou seja, eu atribuo a competência de tais impostos a tais entes federativos, taxa e contribuição de melhoria é de acordo com a prestação do seu próprio serviço, então não há necessidade de uma atribuição prévia, né, pela Constituição. Mas olha que interessante, quer dizer, para a União eu tenho 7 impostos. Né? O imposto de renda, inclusive, se os senhores não declararam, nem quem está na internet aí, o façam, viu? Que isso aí vira multa. Tá? 7 impostos. Já para os estados eu tenho 3 e para o município 3, ou seja, a União eu tenho mais do que o dobro, né, mais do que a soma dos dois. Além disso, eu não estou falando aí da competência do imposto residual, não estou falando do imposto extraordinário, mas isso aí é só em caso de guerra, desgraça, essas coisas, graças a Deus, não vive esse troço. Né? E eu não estou falando das contribuições, tá? A contribuição ali, aí é coisa grande mesmo. Tá? E mais, além disso, além dessa atribuição, né, eu tenho a discriminação por produto, ou seja, a participação dos entes federativos em parcelas arrecadadas por outros. Eu fiz um resumo, né, dessa discriminação por produto e deu isso. Ó. Eu excluí um monte de coisa aí, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, porque, enfim, isso não é aula sobre distribuição de receitas. Mas, assim, existem vários sistemas de redistribuição de receita. Em verde, por exemplo, eu coloquei as transferências diretas. Né? O IRRF, retido na fonte, fica com o município, 100%. Né? O ITR, 50% do que é arrecadado, né? Ou 100% se o município faz aquele convênio para administrar. O IOF ouro, né? Ouro, né? Dinheiro, 70% fica com o município. Os estados, IPVA, 50%, CMS, 25%, e é aquela coisa da lógica do valor agregado, tal, né? Em vermelho, eu tenho a grande transferência indireta, né, que é a formação do IR mais o IPI, né, o Imposto sobre Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados. Né? Eu tenho 22,5%, mais 1%, né, até o dia 10 de dezembro, que cabe ao fundo e é redistribuído aí a partir por critérios de população, tal, né, para os municípios. Né? E, além disso, eu tenho aquele IPI da desoneração das exportações, né, 10% vai para os estados, e desses 10% que vai para os estados, 25% vai para os municípios. Né? E aí é o mesmo critério que se usa para o ICMS. E o CID, né, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID combustíveis, né, 29% vai para os estados, e desses 29% vai para o município. CID, toma cuidado, gente. CID é só para transporte, hein? Não vai pegar CID para construir outra coisa que é discriminado constitucionalmente. O Tribunal de Contas vai atrás. E, para encerrar, eu volto à Constituição Federal, no seu artigo 3º. E volto ao nosso primeiro tema da aula. A República Federativa do Brasil é uma só. Por mais que nós transformemos em algo complexo, né, ou tenhamos que ter um esforço a mais para compreender essa nossa lógica federativa, essa nossa lógica de poder, de nada vale isso se eu não trabalho dentro dos meus objetivos constitucionais. É para isso que eu existo. É para isso que eu exerço as minhas funções. E eles estão lá, estão escritos. E nós, principalmente nós, que lidamos diretamente com a coisa pública, temos o dever de nunca esquecê-los em nossas atribuições. E eles são: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, nós existimos com esses objetivos e dentro dos nossos fundamentos para a garantia da dignidade da pessoa humana. Parabéns aos senhores aí pelo trabalho e tenham aí um ótimo dia. Obrigado, viu, pela atenção.